Mas tu vai à Copa de 86... Como centroavante, como porque centroavante. Quando o Tele entrou, ele já me convocou como centroavante. Em 85 mesmo. O Guarani saiu, veio o Tele, ele me convocou como centroavante. Tá, porque eu me lembro que... Bom, eu era muito piá, mas todo mundo que é alucinado por futebol, as Copas de 80, né? De 82 e 86, a gente sabe, né, cara? Principalmente de 82, ainda mais que de 86, né? 82 foi fantástico. Porque de 82 era uma loucura. Mas de 86 ainda tem uma esteira, né? Mas tem nomes novos, assim, tipo, tem o Miller, assim, que depois foi para 94, é campeão. Sim, foi 94 o Miller. O próprio Renato, né, tá em 86. O Renato foi em 90. O Renato foi 90, ele cortado em 86 e vai em 90, foi né? Foi cortado por bronca do Tele. Do Leandro, ele contou. Gigantesca. Tu presenciou esse fato do Renato? Eu tava lá. Tu tava na concentração que eles pulam e o cara... Não, o Renato, eu vi ele falando pra você. Ele veio aqui, não veio? Veio. Ele falou o seguinte... não foi só a gente. Isso aí, falou, exatamente. Tem outros aí, porque ele tem certeza que eu pulei o muro, sabe? Que Sócrates pulou o muro. Mas na realidade, assim, nós bebemos pra cacete. Naquele dia. Folga. Tá. Nós saímos de folga, 2 horas da tarde, nós fomos pra um bar lá na cidade, lá no centro de BH, eu, o Magrão, o Edson, lateral direito, o Ari Borges, jornalista. Ficamos lá a tarde toda tomando cerveja, batendo papo, tomamos cerveja pra cacete. Era cerveja. Mas tinha que voltar às 10. Não é sacanagem. Nós voltamos às 10. Voltamos às 10, caído, mas voltamos às 10, entramos e ficamos. Eu só fui saber que tinha acontecido uma merda no outro dia de manhã, quando eu acordei, que a imprensa veio em cima de mim porque eles não sabiam quem era. Tinha, assim, 2 jogadores chegaram de madrugada e pularam o muro. E eles me colocaram. Assim, a imprensa tinha certeza que um dos dois era eu. Olha a fama aí, casal. Era a fama. E eu não era, assim, fama injusta, porque eu não fazia... Minhas paradas eram outras. Sim. Eu curtia, ia pro rock and roll, mas sempre tava no horário ali e tal. E eles tinham certeza. Eu falei, nem tô sabendo o que aconteceu. Aí eu fui lá dentro, fiquei sabendo. Fui lá no quarto ver o Renato e o Leandro. Puta que pariu. Cheguei lá no quarto, entrei no quarto ali pra eles, assim, eles estavam com cobertor, só com os 2 olhinhos pra fora, assim. Ó. Falei, puta, enfim. Mesmo que tenha mas pode contar, eu não tenho problema. Não, mesmo que tenha acontecido isso, pra mim foi uma injustiça do Tele, uma bronca pessoal, porque ele não cortou o Leandro. E cortou o Renato. E o Renato tava no auge, cara. O Renato tava voando. Cara. Era o... Renato, força física, driblador, indo pra cima, sabe? Porra, o Renato lá no México, ele ia ajudar pra cacete. Com aquela força física dele, jogo meio-dia e tal. E aquilo ali me deu uma grande desanimada, sabia? Porque o Renato, o Éder, era o ataque 85, Renato, eu e o Éder, né? Que baita time, Thiago. A gente pegou um carinho pelo outro ali e tal. O Éder foi cortado porque deu uma cotovelada no jogador do Peru, um amistoso. Depois teve o caso do Renato. O caso do Renato foi antes. Sim. Só que nós conseguimos que ele não fosse cortado, né? Tivemos uma reunião com o Tele, todo mundo e... Mas daí no fim das contas ele guardou. Ele guardou para a última convocação que não ia dar tempo da gente reclamar. Que foda, velho. Foi, sim, o Tele foi um dos grandes treinadores que eu trabalhei. O Tele em 85 foi maravilhoso, relação, ele super solto, divertido, mas em 86 ele não estava legal de cabeça, ele não estava bem. Ele estava, sei lá, se sentindo pressionado. Ele não estava legal. E o Renato não guarda mágoa, isso que é o mais louco. O Renato não guarda mágoa nenhuma, né? Ele sempre fala isso. Isso que o Tele fez com o Renato, por bronca pessoal, isso aí, ninguém tem dúvida disso hoje em dia. Certamente foi, velho. Ninguém tem dúvida. Ele prejudicou o time, óbvio, o grupo da seleção inteiro. brasileira. Cara, prejudicou um cara que tava jogando pra cacete, voando, que era um puta jogador e bom de grupo, divertido, um cara legal. E assim, o Éder foi cortado, o Renato foi cortado. Cara, eram os 2 caras mais próximos ali naquele momento ali. Eu fiquei bastante chateado. Não foi isso que influenciou eu não ter ido bem na Copa. Não é uma justificativa porque não é verdade. Isso não influenciou em nada eu não ter ido bem na Copa. Eu comecei como titular os 2 primeiros jogos e não fui bem. Não fui bem porque não fui bem. Não estava bem naquele momento. Estava bem até maio. Em junho eu não estava bem. Isso aí é do futebol. Isso acontece, Treinei pra cacete, me dediquei pra cacete pra arrebentar na Copa, arrebentei até maio. Foda, em junho, não rolou. Ok, beleza. O Tele me tirou, pôs o Miller.
fez o certo, porque o menino Careca já tinha entrosamento, eu não estava bem. Se eu estivesse bem, podia até jogar os 3. Mas eu não estava bem mesmo. Então, comigo, o que aconteceu comigo em relação ao Tele foi que durante a Copa, durante os treinamentos, a gente teve só incompatibilidade. Era discussão todo dia, reclamação, ele pegou no meu pé o tempo todo. Eu acho que ele tinha aquele rancor, sabe? Que ele guardou do Renato, meu, do Éder. O Éder um pouco menos, porque ele gostava do Éder, ele levou em 82. Mas eu e o Renato tinham chegado depois, entendeu? Sim, vocês são pós-Copa, como eu falei, né? eu não fui bem porque eu não fui bem. Não teve nada a ver com o Tele, não teve nada a ver. E a tua relação com o Renato se fortalece nesse episódio? Porque tu é bem próximo ao Renato, né? Cara, eu adoro o Renato, cara. Eu tenho um carinho pro Renato. Eu vi toda a tua enorme. entrevista com ele, até faz pouco, não faz muito, que tu teve no podcast ali, acho que é 1 ano, pode ser? Foi. Um ano, tá. Cara, eu adoro o Renato. Gosto do Renato, cara, pra cacete. A gente se deu bem. Pô, nas eliminatórias ele driblava, cruzava e eu metia o gol de cabeça. Cara, não tem como. A gente se divertia, ficava no mesmo quarto, sabe? No campo ficava eu, ele e o Éder fazendo palhaçada, provocações. Então, assim, joguei com ele no Flamengo. Né? Joguei contra ele na Roma, passamos um ano novo lá na casa do Júnior, histórico, lá em Roma? Não, lá em Pescara. Eu, Júnior, Renato, Andrade, Edmar e o Tita tava com cachumba, eu não podia ir. Essa era a turma do Réveillon na Itália. A turma próxima. Sim. Porque o Cerezo morava lá do outro lado da Itália. O Cerezo era lá de Gênova, né? Sim. E a gente, não, tudo aqui do pertinho. Eu morava a 80 quilômetros no máximo do Júnior. Uhum. E eu e o Júnior de Roma era 150 quilômetros. Né? Então, lá estava em Pescara, Edmar, Tita e Júnior. Tá. Eu estava em Ascoli, que era pertinho. E o Renato e o Andrade estavam em Roma. Então nós fizemos uma festa lá histórica. Depois o Renato já fez, né? Histórica, porque eu tinha operado o joelho. Eu tinha operado o ligamento cruzado. Esse que nós conversamos no início. Eu não podia pisar. Eu tinha que ficar 3 meses sem pisar. Eu cheguei de muleta lá. Cheguei de muleta, sentei no sofá, pus a muleta do lado, todo mundo ficou ali. Resenha, bebida. Cerveja. 5 horas da manhã, vamos embora. A gente tinha alugado, a gente tinha pego um quarto num hotelzinho perto ali. Pô, vambora. Eu levantei, peguei as muletas e saí andando. Os caras, você tá louco? Eu falei, agora Tô anestesiado. Vocês estão querendo muito, né? Que eu peguei a muletinha e saio de muleta, respeitando o meu joelho. Não quero nem saber. Fui andando, saí andando. O resumo é o seguinte, a festa fez tu andar. Fez, foi milagrosa aquela festa. Ela me fez andar. Fez andar. Mas, o Renato, cara, e todo mundo que fala dele e tal, fala com muito carinho, assim, que ele é um cara espetacular. Mas eu vou contar um segredo pra você. Que ele já veio, né? Já. Então não tem como desmentir. Não tem. Então eu vou falar pra você o seguinte. O Renato só aparecia no Fantástico, em 85, porque ele cruzava a bola e eu fazia o gol. Porque não existe cruzamento do Fantástico. Existe o gol do Fantástico, certo? Os gols do Fantástico. Então, se ele cruzasse a bola e eu cabeceasse pra fora, ele não apareceria. Ninguém saberia quem é. Ninguém sabia quem ia ser o Renato Gaúcho, entendeu? Agora, ele equilibrava 3, 4 caras, cruzava e eu metia o gol, então aparecia a jogada inteira ali. Então, o Renato aparecia no Fantástico porque eu fazia o gol que ele cruzava. Aí, Renato. Tá? Por isso que tu ficou famoso ali, ó. Aqui, ó. Renato, acabei de contar a história real, não tem como desmentir. Você já veio aqui, você não vai convidar de novo, né? Olha, só daqui uns anos. Tá, né? daqui uns anos. Daqui uns anos ele te convida de novo e você tem que, pagar um bicho, né? Um dinheirinho, né, cara? Você apareceu no Fantástico, graças a mim. Cara, isso é maravilhoso. Porque ele fala que eu apareci no Fantástico e ele cruzava a bola pra eu fazer o gol. É o contrário, claro. Entendeu? Não, quem faz o gol quem faz o gol faz todo mundo aparecer no Fantástico. Quem participou? O zagueiro participa no Fantástico, o goleiro, né? Que é o cara que fez o gol. O ponta, mas por causa do cara que fez o gol, cara. Mas tu conhece ele na seleção. E aí tu acaba ficando... Não, conheci ele na seleção. Mas, eu já conhecia, obviamente. Mas aí, assim, a impressão que eu tenho que... Você sabe que o lance... Olha que lance louco. Diga. Eu conheci o Renato na seleção. Mas, quando eu fui jogar a seleção brasileira contra a seleção gaúcha, em janeiro de 83, lá no Sul, em Porto Alegre... Ano importante pra nós. 80... Nós ganhamos o Mundial nesse ano. E a Libertadores, em 83. Então, 83, fui em janeiro, hein? Eu fui lá,
Nossa, eu fui lá jogar e aí tinha a mesa da seleção brasileira e a mesa da seleção gaúcha. Eu fiquei com os caras. Ficou eu, Paulo Roberto, o Hugo de Leon, o Renato, os caras ali. Eu não conhecia ninguém. Mas só deles saberem a minha história, eu sabia a história deles. E outra, eu e o Paulo Roberto, a gente se parecia muito quando a gente era jovem. Quando a gente tinha 19, 20 anos, o cabelo igual, o rosto igual, tal. Minha boca é um pouco menor do que o Paulo Roberto. O Paulo Roberto tem uma bocaça, né, cara? Mas a minha é um pouco menor. Mas é a única coisa que diferenciava mais. O resto dos cabelinhos meio crespinhos. Então, aí, e quando eu cheguei lá, o Paulo Roberto veio falar comigo, o Leão estava sendo contratado pelo Corinthians e tal. Então tu tava... E eu fiquei com os caras. Mas eu só fui fazer amizade com o Renato lá na seleção, e quando eu fui para São Paulo, eu fiz amizade primeiro com o Paulo Roberto, né? Sim, que daí ele vai para São Paulo. Em 84, depois com o De Leon em 85 no Corinthians. E em 85 o Renato. Mas a gente já parecia que conhecia há anos, sabe? Há muito tempo. Pelo comportamento, pelo estilo de... O Renato é um cara maravilhoso, velho, para se conviver. Assim, todo mundo convive com ele, fala bem e tal.